faria de diferente se eu estivesse começando hoje na confeitaria saudável? Eu comecei na confeitaria há 5 anos, né, em 2016. E eu não tinha conhecimento nenhum, eu não tinha base nenhuma, fiz muita coisa errada. Então, o que a Karen faria de diferente se estivesse começando hoje na confeitaria? Eu iria, primeiro de tudo, colocar no papel o que eu quero, todo o meu planejamento, o que eu penso, colocaria tudo, tá? Por que eu faria isso? Eu demorei muito tempo para poder iniciar, para poder começar a vender bolos, para começar a vender doces salgados. Eu tinha muita insegurança, muito medo de não ser aceita, das pessoas não gostarem do meu produto, porque é uma coisa você fazer pro seu dia a dia, você conhece o seu paladar, você sabe a quantidade de doçura que você gosta, enfim, você conhece o seu paladar e é mais fácil você fazer para você mesmo, para o seu consumo. Agora, quando você faz para vender, rola aquela insegurança. Então, eu tinha muita insegurança de começar, de ser aceita, né? Então, eu colocaria tudo no papel. E fazendo isso, quando a gente coloca tudo num papel, a gente está criando compromisso, tá? Então, assim, a chance de você não cumprir o que você escreveu é muito pouca. Então, você vai olhar ali, você vai ler, você vai querer, vai te dar um entusiasmo para você começar a agir no que você escreveu, tá? Então, eu faria isso, eu colocaria tudo no papel e depois eu pensaria no meu cliente ideal. Eu idealizaria o meu cliente, porque quando a gente está começando, a gente não tem ainda cliente, a gente não sabe para quem vender, a gente se sente até um pouco perdida, né? A gente não sabe o que vender, né? Qual produto vender. Então, eu atirei muito para todos os lados. Eu vendi brigadeiro, eu vendi bolo no pote, eu vendi bolos caseiros, eu vendi tudo, coxinha, tudo. E eu não tinha uma cliente definida. Então eu me frustrava muito. O cliente, ele às vezes vinha até mim, reclamava do meu preço, ficava, gente, eu achava que o problema era comigo, né? Eu achava que, poxa, tá muito caro. Eu tinha dificuldade até mesmo de precificar, das pessoas acharem o meu produto muito caro e acabar não comprando. Então, quando o cliente reclamava do preço, eu ficava frustrada, eu ficava com medo, eu abaixava o meu preço, eu dava desconto. Então eu não tinha um posicionamento, eu não tinha segurança no que eu estava fazendo. Então eu hoje, se eu estivesse começando, eu iria idealizar o meu cliente, tá? Isso vai facilitar na hora de você criar o seu cardápio, construir o seu cardápio, na hora de você criar conteúdos para sua rede social, para o Instagram, por exemplo. Então, na hora de você falar com o seu cliente, até a forma que você vai falar vai ser diferente. Então eu vou criar aqui com vocês um cliente ideal para vocês entenderem como é que faz isso. E tudo isso vai ser escrevendo no papel também, tá? Eu não vou escrever aqui, mas vocês, quando você for criar aí o seu cliente ideal, você coloca tudo no papel para ficar mais fácil de você visualizar ele, tá certo? Então, assim, vamos lá. A minha cliente ideal, ela é uma mulher, se chama Carla, é casada, tem 2 filhos e é dentista, tem uma renda de R$5.000, ela mora na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, e ela pratica CrossFit todos os dias. Ela busca uma alimentação saudável para manter, né, o seu corpo definido. Ela se preocupa muito com a estética, é uma mulher muito vaidosa e também se preocupa com a saúde, tá? Com o que ela se alimenta, com o que ela come. É uma mulher que está sempre atenta, né, à alimentação saudável, está sempre se informando os benefícios de cada alimento. Então, a minha cliente ideal é essa, é a Carla. Então, a Carla, a gente é uma mulher casada com 2 filhos, então uma mulher casada, ela tem que se preocupar com a casa, ela se preocupa com os filhos, ela não tem muito tempo, tá? Então a Carla, ela quer algo que seja prático, para ela comer de repente nos intervalos do atendimento dela. Ela não tem muito tempo, né? Porque ela é casada, ela tem filho, ela pratica atividade física e ela é dentista, ela trabalha, então ela não tem muito tempo. Então ela quer uma coisa que seja prático, tá? Então eu vou pensar na praticidade da Carla, tá? Em resolver, em solucionar o problema dela. Ela não tem muito tempo de ir para a cozinha, em fazer o lanche dela.
Então eu vou pensar no quê? Na hora que ela tiver fome, no intervalo do atendimento dela, ela vai querer comer um snackzinho, de repente eu faço uma granolinha que ela pode levar e comer nos intervalos, ou eu vou pensar também em bolos individuais para ela poder levar na bolsa e comer, né, no lanche dela. Eu vou pensar em solucionar o problema da Carla, para que ela consiga manter a alimentação saudável dela, né? Que ela não tenha furos na dieta, porque ela não tem tempo de produzir e de fazer, né, em casa alguma coisa para ela comer. Então eu quero solucionar o problema dela. Então eu vou fazer tudo, o meu cardápio, eu vou produzir conteúdos para solucionar o problema da Carla, tá? Que é uma mulher que tem 2 filhos, não tem muito tempo, ela pratica CrossFit, é casada, então a vida dela é uma correria, tá? Então idealizei ali o meu cliente, a minha cliente ideal. Então eu vou agir conforme a necessidade dela. Ela não tem nenhuma restrição alimentar, ela não tem nenhuma alergia, ela não tem nenhuma intolerância. Então a única coisa que ela quer é manter a alimentação saudável dela, para ela manter o seu corpo definido, tá? E dar energia até mesmo para ela poder treinar. Então eu vou pensar nos meus produtos para atender a minha cliente, certo? É a mesma coisa quando você vai em uma loja física, uma loja de roupa, por exemplo. Você vai atrás de um vestido para um casamento, você vai conversar com um vendedor e você vai falar todas as necessidades, e o vendedor vai trazer vários vestidos, várias opções para atender a sua necessidade. Então você vai falar assim, olha, o casamento que eu vou vai ser durante o dia, então ele vai trazer uma roupa para você que seja compatível, né, a festa, né? Vai ser durante o dia, ele vai trazer um vestido que você consiga usar durante o dia. Enfim, ele vai atender as suas necessidades de acordo com o que você vai falar. Então, como você ainda não tem ainda o seu cliente, você vai criar esse cliente para você ter um direcionamento, tá? Para você começar, você ter uma direção para onde que você deve seguir, o que você vai fazer. Você vai pensar também, olha, eu não tenho capital para poder iniciar na confeitaria. A confeitaria, o saudável, né, os insumos são mais caros. Então o que eu vou fazer? A minha cliente dela tem um poder aquisitivo maior, ela tem uma renda, né, relativamente boa. Então eu vou pensar em agradar ela, no paladar dela, em resolver, solucionar, né, o problema dela, que é a praticidade, ela quer algo prático. Mas também eu vou pensar na minha situação, que eu não tenho como começar, eu não tenho um capital para começar, tá? Então eu vou fazer o quê? O que eu pensei? Vou fazer bolos funcionais. Essa minha cliente, ela não tem nenhuma intolerância, nenhuma restrição alimentar. Ela não tem problema em consumir açúcar, tá? Eu posso oferecer um bolo para ela com açúcar, mas um açúcar mais saudável, que não seja refinado. Eu posso, né? Os produtos funcionais são produtos que trazem benefícios para a saúde. Então, o que eu vou pensar? Em um bolo feito com farinhas saudáveis, né? Um mix de farinhas saudáveis. Um açúcar, eu vou utilizar o óleo de coco, que ele é mais saudável. Eu vou usar o leite vegetal, que ele é mais saudável. Então eu vou começar a pensar em cada ingrediente que eu vou usar para trazer benefícios para a saúde da minha cliente e que não vai atrapalhar no processo, né, dela de manter o corpo, de se alimentar bem. Então eu vou me preocupar por ela, né, pela saúde dela, para ela ajudar mesmo, né, a gente vai pensar em ajudar ela a manter a dieta dela, a manter a alimentação saudável, tá? Então, eu vou, a partir daí, a partir de você idealiza o seu cliente, você consegue com mais clareza a pensar no seu público-alvo, tá? O cliente ideal, a gente pode chamar de persona, tá? O que é persona? Você vai personificar uma pessoa, você vai dar características para essa pessoa que você está imaginando, né? Que aí é importante você falar a idade dela, você pensar na idade, porque a forma que você vai falar vai ser diferente.
por exemplo, a sua persona, ela tem 20 anos, você vai falar de um jeito diferente do que você fosse falar com uma mulher de 30, 35, tá? Então, assim, a linguagem é diferente, então é muito importante você ter essa referência, né? essa característica. A idade dela, o nome dela é muito mais fácil você visualizar uma pessoa quando você coloca o nome, né? Você vai personificar mesmo uma pessoa. Então você coloca nome, se é casada, se não é, se tem filho, se não tem. Então todas essas características é importante para você idealizar e saber com quem que você vai falar, tá? Para quem que você quer vender. Que aí quando chegar uma pessoa, um cliente até você, que não se identificar com o seu produto, que de repente acha caro, que questiona muito, né, o seu produto, você vai conseguir identificar que ele não é o seu cliente ideal, tá? Então você vai ter uma visualização melhor, você não vai se frustrar se chegar esse cliente questionando muito, porque vai ser uma coisa tão natural, você vai começar a produzir conteúdos, você vai começar a montar o seu cardápio de acordo com a sua cliente, que você vai vender naturalmente. Você vai ter a sua cliente, ela vai se sentir segura em encomendar algum produto com você, porque ela sabe da autoridade que você tem, ela sabe que você está ali para poder ajudar e solucionar o problema dela, tá? Então a sua frustração quando chega um cliente que não é o seu cliente ideal é quase zero, você não se importa muito, você vai falar, tudo bem, esse aí não é o meu cliente ideal, pode ser o cliente ideal de outras pessoas. Então vai ficar mais fácil até de você vender, porque você vai ter um direcionamento, tá? Porque às vezes a gente fica assim, poxa, o que eu vou produzir conteúdos? O que eu vou falar? Né? O que é produzir conteúdos? Você vai fazer um Instagram lá somente com fotos atrativos? É uma boa, é legal, né? Você vai despertar desejos, mas é só isso? Poxa, a minha cliente ideal, ela tá muito interessada em saber os benefícios da saúde, o que traz, o que vai ajudar a ela manter o corpo dela saudável. Então, de repente, eu vou falar sobre isso, né? Eu utilizo farinha de amêndoas, eu vou falar o benefício da farinha de amêndoas. Eu utilizo açúcar mascavo, eu vou falar dos benefícios do açúcar mascavo. Então, assim, essas informações é interessante para ela, para sua cliente, tá? Então, de forma natural, você vai falar e vai explicar o seu produto. Eu te dei o exemplo de uma loja, né? Você vai comprar um vestido para ir para um casamento. O vendedor, ele vai falar assim, olha, esse vestido, esse tecido, ele vai cair super bem em você. Ele vai te dar informações daquele vestido para poder te vender de forma natural, tá? Porque você é o cliente dele, o cliente ideal dele. Então, ele vai vender e você vai comprar de forma natural, vai ser uma relação mútua, tá? Então, fica muito mais fácil quando você cria esse cliente ideal. Mas, Karen, eu não estou começando agora, eu já estou na confeitaria há um tempo, como é que eu faço? Fica mais fácil porque você já tem uma noção, né, de quem é o seu cliente ideal. Então, você vai fazer da mesma forma, você vai criar o seu cliente ideal e vai direcionar todo o seu conteúdo, todo o seu cardápio para esse cliente, tá? Então, você tendo o seu cliente ideal, você já vai ter uma noção do público-alvo, tá? O que é o público-alvo? É um público que tem as mesmas características do seu cliente ideal, tá? Então, tem as mesmas necessidades do seu cliente ideal. Então, esse é o seu público-alvo. Então, a partir do seu cliente ideal, da sua persona, que você define a sua persona, você consegue interligar e definir o seu público-alvo, que o seu público-alvo vai ter muito a ver com a sua persona, tá? Vão ser pessoas que têm as mesmas características semelhantes e necessidades que a sua persona tem, tá certo? Então, você vai atender a necessidade de um público específico, certo? Karen, mas eu não posso por conta disso, porque minha cliente ideal é mulher, então eu não posso atender homem? Claro que você pode, né? Eu te dei o exemplo de uma loja de roupa feminina, meu marido pode ir em uma loja de roupa feminina e comprar um vestido de presente para mim. Então, mas ele não é o meu cliente ideal,
entendeu? Então assim, você não vai, então porque é homem eu não vou atender, porque tem alguma restrição alimentar e eu não vou atender, não. Só que o seu cliente ideal é a Carla, que busca uma alimentação saudável e está preocupada com isso, tá? Então assim, não é porque o seu cliente ideal é aquele, você só vai atender aquele, tá? Eu te dei o exemplo da loja de roupa. Você não entra numa loja masculina que o cliente ideal é homem, você não vai poder comprar? Você vai comprar, mas não é. O cliente ideal é aquele que compra com você constantemente, tá? Tá comprando com você várias vezes. Então esse é o seu cliente ideal. Então assim, essas pessoas, por exemplo, eu te dei o exemplo de homem, ele não é o seu cliente ideal, mas ele compra com você, não tem problema nenhum nisso, tá? Você vai continuar direcionando o seu conteúdo, vai continuar fazendo o seu cardápio, montando o seu cardápio de acordo com o seu cliente ideal. Então, eu faria isso, tá? Se eu estivesse começando agora, eu iria definir a minha persona. Definindo a minha persona, eu já saberia o meu público-alvo, tá? Eu começaria a produzir conteúdos direcionada para essas pessoas, tá? Para essa minha cliente ideal. E depois disso, eu iria montar o meu cardápio, tá? Eu iria pensar nas necessidades da minha cliente. E também iria pensar na embalagem. É muito importante vocês pensarem detalhadamente em tudo, tá? Porque aconteceu muito comigo. Eu falei assim, vou fazer um bolo tal. Eu tinha a forma, fazia, não sei o quê. Aí o cliente encomendava, eu tirava foto. Eu, gente, aonde que eu vou colocar esse bolo? Eu ia pensar na embalagem depois. Então, por isso que é importante o planejamento, tá? Por mais que você não use tudo que você colocou lá no papel, você vai usar algumas coisas, algumas ideias, vão ser úteis para você no início, outras podem ser úteis para você mais para frente, mas você planejando, você escrevendo tudo, você não vai, você vai fazer tudo certo, tá? De maneira certa. Então, na hora de você pensar no cardápio, você tem que pensar também na embalagem. Então, a minha cliente ideal é a Carla, que ela não tem muito tempo, eu já falei pra vocês, ela tá querendo ter uma praticidade. Então, até na embalagem, eu tenho que pensar uma embalagem que seja prática, que ela consiga colocar na bolsa e levar para tudo quanto é canto, tá? Que ela consiga tirar e comer. Se ela não quiser comer tudo na hora, ela fecha e consome depois. Eu tenho que pensar em todos os detalhes, tá? Então, até mesmo na embalagem. Outra coisa que eu não fazia quando eu estava iniciando é pedir uma entrada na hora da encomenda, né? Eu comecei na confeitaria saudável, eu não tinha um capital. Então, o cliente me encomendava, eu atendia lá, fazia o bolo dela. Só que eu pegava dinheiro emprestado com meu marido, eu pegava dinheiro emprestado com a minha mãe, e isso acabou me enrolando, né? Eu acabei não conseguindo ver dinheiro, tá? Porque eu fazia tudo. Se você tem um capital, é legal que aí você consegue comprar os seus insumos, a matéria-prima, pela internet, que você vai pagar mais barato. Mas geralmente não tem, tá? Eu sei porque eu converso também com outras confeiteiras, geralmente a gente não tem, a gente está começando agora, não tem capital para poder investir na confeitaria saudável. Então, o que eu te aconselho? E o que eu faria se eu estivesse começando agora? Eu iria pedir uma entrada, 50%, que é para você comprar a sua matéria-prima, para você produzir, tá? E não tem problema nenhum você pedir isso, tá? É até uma garantia para o seu cliente, caso ele pense em desistir, ele não vai desistir porque ele já deu uma entrada, tá? Então, você pode falar, olha, eu preciso de 50% para poder produzir a sua encomenda, e não tá errado isso, tá? Não tem problema nenhum, pelo contrário, é muito natural, muitas confeiteiras já fazem isso. Então, eu iria fazer isso. Outra coisa também que eu errei lá atrás, lá quando eu comecei, era dar um prazo para entrega, tá? É muito importante para você poder se organizar, a gente que tá, mesmo depois você vai pegar, a gente que compra no mercado, a gente que
né? A gente faz tudo, a gente lava a louça, a gente limpa, a gente produz, a gente faz tudo. Então a gente precisa de um certo tempo para essa produção, tá? E às vezes você pega 2, 3 encomendas, como que você vai fazer tudo em um dia, tá? Então pede aí um prazo de 1 a 2 dias, vai ser de acordo aí com a sua rotina. Então eu faria isso, eu daria um prazo para o meu cliente na hora de encomendar. Ele vai saber que ele vai encomendar comigo. E se ele quer um bolo para o final de semana, ele vai ter que encomendar comigo com antecedência, tá? Então, às vezes a gente quer vender, a gente está muito naquela ganância, né? Naquela sede em vender, atender, né, a necessidade do nosso cliente, que a gente acaba se atropelando tudo, fazendo tudo sem organização. Então, essa organização é muito necessária. Então, você que vai determinar para o seu cliente o prazo de entrega, tá? A quantidade, cara, eu não quero pedir 50% porque acho que é muito. Tudo bem, você pode pedir o tanto que você quiser, você pode pedir 30% de entrada para poder produzir a encomenda. Então, você aí estimula aí a porcentagem que você quer pedir para o seu cliente, tá? Isso não tem problema nenhum. Então, eu faria isso. São coisas simples que eu não tinha conhecimento, que hoje eu já tenho. Então, que faria, né, a diferença total lá atrás, no início. Eu não iria me frustrar tanto. Outra coisa também que é muito importante, depois que você definiu o seu cliente ideal, depois que você definiu o seu público-alvo, você está montando o seu cardápio, é muito importante, antes de você montar o seu cardápio, antes de você apresentar para o seu cliente, você fazer testes, tá? Você vai testar a receita para ver se é bom, se é funcional, até mesmo em relação à embalagem. Então, faça testes antes de montar o seu cardápio. Então, você vai seguir, né, esse cronograma que eu vou te passar aqui. Você vai colocar no papel todo o seu planejamento, tudo que você quer fazer, todos os seus projetos, você vai escrever no papel. Não precisa escrever bonito, não, escreve o que está na sua cabeça, você passa para o papel. Não necessariamente você vai fazer tudo na hora, né? Cumprir tudo com o que você escreveu na hora. Ele pode te servir algumas coisas no início, outras coisas vai te servir lá para frente, mais quando você já tiver, né, um tempo na confeitaria. Então coloque tudo que você pensa, todas as suas ideias, tudo no papel. Depois disso, você vai definir a sua persona, o seu cliente ideal. Você vai personificar o seu cliente, né? Você vai dar características para o seu cliente, para você direcionar o seu conteúdo, fazer um cardápio, né, de acordo com a necessidade do seu cliente. Então, depois que você faz isso, você já vai começar a pensar no seu cardápio. Então, você vai escrever tudo que você quer. Eu vou fazer a minha cliente ideal, ela quer lanches, então vou pensar em bolos, de repente individuais, ou 2 tamanhos de bolo. Vou pensar em algumas sobremesas, então escreve tudo, tá? Todo o seu cardápio, tudo que você quer. Então, você vai fazer ali o seu cardápio. Depois que você faz o cardápio, antes de passar para o seu cliente, né, antes de começar a vender, você vai fazer testes com embalagem, teste de validade, teste, né, mesmo para saber se vai servir, se é gostoso, testar mesmo a receita, se vai dar certo. Então faça os testes com tudo, tá? Validade, armazenamento, para ver se ele é funcional, se ele vai poder entrar dentro do seu cardápio. E tem um cardápio também mais enxuto, não adianta você pegar um cardápio, você está iniciando, você quer fazer um cardápio lá gigantesco, você não vai conseguir produzir tudo, tá? Você não tem tempo, você não tem dinheiro, então faz um cardápio mais enxuto, com algumas coisinhas que ao longo do tempo, conforme você for vendendo, você pode ir aumentando algumas coisas, colocando algumas novidades para o seu cliente. Tá? Então eu faria isso se eu estivesse conversando agora. Estou te passando aqui para poder clarear a sua mente na hora se você está pensando em começar na confeitaria saudável. Comece da maneira certa, tá? Que você vai conseguir faturar, você vai conseguir, a sua frustração vai ser menor, tá? Você vai conseguir
ter organização, tá certo? Então, assim, segue todo esse cronograma que eu tô falando. Se você já está na confeitaria saudável, não tem problema, também faz isso. A gente recomeçar não tem problema nenhum, tá? A gente tá aqui para isso todos os dias, a gente erra, acerta. Então, você, Karen, eu peguei tudo que você falou aqui, eu tive os insights, eu posso fazer diferente, então, para melhorar meu empreendimento, para melhorar o meu atendimento, o meu cardápio, eu vou direcionar um cliente, enfim, nada impede de você recomeçar, tá? Eu já recomecei várias vezes, errei, acertei e tô aqui hoje dividindo com vocês. Então, eu quero estar te impulsionando para começar. A confeitaria saudável tem muita necessidade, né? No momento de produtos bons, tem muita procura, pouca concorrência, então esse é o momento para você começar, tá? Então aproveita agora esse boom, que lá na frente você pode até, se você deixar, você pode até ter outros obstáculos, né? Nada que vai impedir de começar, mas vai ter outros obstáculos porque você vai ter mais concorrência, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha te impulsionado para fazer a coisa certa, porque a confeitaria saudável, ela é lucrativa. Você pode começar a trabalhar na sua casa, na cozinha da sua casa, só que você precisa começar da maneira certa e organizada, tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui, comenta os insights que você teve nesse vídeo, o que você vai fazer para poder começar, o que você já faz, né, do que eu já falei. Então eu espero de coração ter te ajudado e até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até o final.